moedas depois de passar por dezenas de empresas fantasmas. As autoridades identificaram uma movimentação superior a 4 bilhões de reais entre 2021 e este ano. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. 11 horas mais 34 minutos, bom dia para você, sintonizado nos 99.1 da CBN Campinas, também pelos nossos canais ou pelo nosso canal do YouTube e também pelos nossos aplicativos. Explicando para o nosso ouvinte, eu passo a apresentar hoje o CBN Esportes Campinas, tanto primeira edição quanto o segunda edição. Carlos Cabela continua com a gente no Futebol CBN, nas jornadas esportivas. Aliás, no sábado já está escalado para Ponte Preta e Vila Nova no estádio Moisés Lucarelli. E hoje eu passo a comandar aqui o CBN Esportes, tanto primeira edição quanto o segunda edição. E a gente já começa falando do Corinthians, que tá mais focado na final da Copa do Brasil do que qualquer outra coisa. Ontem mandou um time misto para Caxias do Sul, ficou no empate com o Juventude e pode perder, inclusive, a vaga no G4. As informações do Timão com Bruno Faria. O Corinthians foi até Caxias do Sul para enfrentar o lanterna do Campeonato Brasileiro e saiu de campo com um empate por 2-2. O técnico Vitor Pereira manteve o rodízio entre alguns jogadores e promoveu 5 mudanças no time titular, mantendo importantes peças na equipe como Renato Augusto e Roger Guedes. Porém, no intervalo do jogo, quando o Timão vencia por 1-0 e tinha a partida praticamente controlada, o comandante português tirou os 2 citados e o time caiu de produção na etapa complementar. Sai de campo com apenas 1 ponto. E Vitor Pereira destaca o que faltou para o Timão sair de campo com os 3 pontos. Mais do que os erros individuais, eu acho que hoje era um jogo que nós tínhamos a obrigação de ganhar, esta é a minha opinião, mas com níveis de concentração mais altos, níveis de agressividade mais altos, objetividade no jogo, e não tivemos nada disso. Infelizmente, os meus receios antes do jogo, que seriam, e eu alertei muito para a necessidade de levarmos daqui os 3 pontos hoje, porque fundamentais para a nossa luta pelo G4. O resultado deixa o Corinthians na 4ª posição, só que agora com 51 pontos e podendo perder a colocação dependendo do jogo do Flamengo contra o Internacional nesta quarta-feira à noite no estádio do Maracanã. O Timão, no retorno do Brasileiro, com 15 pontos que disputou na condição de visitante, conquistou apenas 3 no empate desta terça-feira e também nos resultados iguais contra o Avaí na ressacada e o clássico diante do São Paulo no estádio do Morumbi. Vitor Pereira pede mudança de comportamento para as coisas fluírem fora de casa. Não podemos ser uma equipa em casa e outra equipa fora, não podemos. Os níveis de concentração têm que ser mais elevados. A agressividade tem que ser... Não gostei, sinceramente não gostei. Temos que corrigir, tem que servir de alguma coisa este empate, mas é claramente um jogo em que deixamos fugir 2 pontos. O Timão volta a campo no próximo sábado para receber o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena, às 9 horas da noite. Fausto Vera estará à disposição depois de cumprir suspensão nesta rodada. Por outro lado, o zagueiro Gil precisará cumprir punição diante do Furacão. A tendência é um time ser quase todo reserva, já que na quarta-feira da semana que vem, no dia 12, o Corinthians faz a primeira partida da final pela Copa do Brasil em casa contra o Flamengo. De São Paulo, Bruno Faria.
E pode perder a vaga no G4 porque o Corinthians chegou a 51 pontos ganhos, o Flamengo tem 48, só que o mesmo número de vitórias. Se o Flamengo vence o Internacional hoje à noite, chega a 51 pontos, mesma pontuação do Timão, só que com 15 vitórias. O Corinthians ficaria com 14, Palmeiras líder 63, Internacional vice-líder 53, Fluminense é o terceiro colocado com 51 pontos ganhos. Carlão de Freitas, é aquela história, Carlão. Usou os titulares no final de semana contra o Cuiabá na Neoquímica. Aí tem uma viagem, é claro que você não vai mandar lá para Caxias do Sul, aquela coisa, tem o desgaste e tudo mais. Final de semana tem o Atlético Paranaense de novo em São Paulo. Aí até que dá para utilizar os titulares. Mas, pensando em termos de classificação, foi um desastre esse empate do Corinthians, hein? Verdade, Pio. Bom dia a você, bom dia ouvinte do CBN Esportes primeira edição. Seja bem-vindo novamente aqui à primeira edição. Daqui a pouco tem o segunda também. Olha, Pio, um resultado desastroso, né? Convenhamos, o Juventude já está rebaixado, o estádio estava vazio, né? E o Corinthians, eu acho que mesmo com o time A, B ou C, ele tinha toda a obrigação e todas as condições de vencer o Clube Gaúcho. É um resultado... E até a maneira como o Corinthians tomou os gols, né? Sim. Falhas individuais. Aliás, o Raul Gustavo estava inspiradíssimo pelo lado negativo ontem. O que ele quis entregar foi uma barbaridade e conseguiu. Acho que o gol em que o Mosquito falhou, né, foi marcado pelo Pita, né? O Ruiz fez o primeiro e o Pita fez o segundo. Ali faltou ali o cacuete de zagueiro, né? Porque ele, como um atacante, ou ele teria que ter aliviado a bola, mas nunca ter driblado para o próprio campo, né? Ele fez uma jogada de atacante, mas no lado oposto, né? Então, é um erro que a gente pode até entender, né, pela falta de adaptação à posição do Mosquito, a posição em que ele estava ali. Mas um resultado ruim para o Corinthians, que pode custar sim a vaga no G4. Rápido intervalo, daqui a pouquinho tem notícias do Guarani e da Série B em si. O que a Série B tá pegando fogo é algo impressionante. Eu não arriscaria essa quarta vaga, não. A gente já volta. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem stand novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. E o Brasil venceu a primeira partida na segunda fase do Campeonato Mundial de Vôlei. Venceu a Itália por 3-2 de virada. O Brasil perdeu o primeiro set, venceu o segundo, perdeu o terceiro. Aí venceu o quarto set no tie-break 15-17. As meninas brasileiras voltam à quadra amanhã, quinta-feira. E na sexta tem o início da decisão do Campeonato Paulista de Voleibol, às 9h30 da noite, lá na Vila Leopoldina, na capital paulista. O Vôlei Renata enfrenta o SESI na melhor de 3, ou seja, no feriado de quarta-feira, dia 12 de outubro, o Vôlei Renata pode decidir o título em casa. Escolha
Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. 11h44, de volta com o CBN Esportes Campinas, primeira edição, para falar agora de Série B do Campeonato Brasileiro. Impressionante como a Série B do Brasileiro tá pegando fogo nesse momento, né? Nós tivemos a abertura da 33ª rodada na segunda-feira, com o Guarani vencendo Londrina por 1-0, Sampaio Correia batendo a Ponte por 2-1. Ontem, o Sport venceu o Brusque fora de casa por 1-0. Resultado pensando aí na parte de cima da tabela de classificação. CRB derrotou a Chapecoense por 2-1. O Vila Nova venceu o Criciúma por 1-0. E o Vila vem numa sequência de recuperação também, assim como o Guarani dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Impressionante. O Vasco venceu o Operário, e aí esse jogo vale aspas daqui a pouquinho, ou parênteses daqui a pouco para comentar com o Carlão de Freitas. Grêmio bateu o CSA por 2-0, Novo Horizontino e Bahia empataram por 1-1, Náutico venceu o Tombense por 4-3. Hoje tem Cruzeiro e Ituano, às 9h30 da noite. O Ituano, se vencer, pode encostar demais no Vasco da Gama. E, olhando para esses jogos e também para a tabela de classificação, está o Guarani, que depois pega o Ituano no final de semana. O Galo de Itu podendo, dependendo do jogo de hoje contra o Cruzeiro, até vislumbrar um G4 de Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Guarani cada vez mais olhando para esse jogo com dificuldades maiores, né, Júlio Nascimento? Bom dia! Exatamente, meu caro Pio, um abraço para você, seja muito bem-vindo novamente ao CBN Esportes, primeira edição. Um jogo que ganha um ar de decisão, principalmente para o Ituano, né, Pio? Principalmente pensando nessa tabela, nessa classificação. O Ituano está sim na briga pelo G4, é a pretensão do time de Itu continuar brigando aí por uma posição entre os 4 primeiros para coroar, quem sabe, uma temporada surpreendente, né? O Ituano teve alguns problemas no primeiro turno, mudou a comissão técnica depois da saída do Mazola Júnior, que tinha uma temporada de trabalho, e essas mudanças surtiram efeito, né? Deram resultado, o desempenho do time melhorou muito, é um dos melhores times do segundo turno, mas enfrenta um outro time que também está em plena ascensão neste segundo turno, que é o Guarani. 4 vitórias consecutivas. O Guarani, nas últimas 10 partidas, só não somou mais pontos do que o líder Cruzeiro. Então, é um time que está motivado por uma fase positiva, está jogando bem, mesmo com desfalques, e a comissão técnica já está preparando o Guarani para esse compromisso no sábado. Problemas, né, Pio? Em relação ao time titular, primeiro ponto, no sistema defensivo, o João Vitor, suspenso, abre uma brecha nessa defesa. Ele será substituído pelo Ronaldo Alves, que vai formar a dupla com o Derlan. O segundo problema, os volantes. Leandro Vilela volta de suspensão, mas está machucado, lesão no tornozelo. O Richard Rios foi expulso na vitória contra o Londrina e está fora. E o Rodrigo Andrade é dúvida. Tem uma chance do Rodrigo Andrade atuar. E se ele atuar, a tendência é que o Eduardo Persson seja o seu companheiro. Se o Rodrigo Andrade for vetado, a dupla deve ser Persson e Madison, com Silas correndo por fora, assim como o Índio, que não deve ser uma opção prioritária do Moser nesse esquema. E aí,
os demais jogadores, a tendência é que o Guarani repita a escalação, a base que foi formada, né, Pio, nos últimos jogos, pensando nesse compromisso difícil contra a equipe do Ituano. Carlão, obviamente, não tirando o tamanho do jogo, porque ele é muito grande e é um clássico regional, podemos dizer assim, mas o Guarani, ele conseguiu chegar no momento do campeonato que ele pode olhar ali na tabela e falar assim, bom, esse jogo aqui, se eu perder, eu não preciso me desesperar. Levando em consideração esses problemas trazidos pelo Júlio Nascimento e o fato do Ituano ter nessa partida uma decisão, aí sim, pro Ituano é uma decisão, é um jogo muito difícil, né, Carlão? Muito complicado, Pio. Olhando esta situação, realmente, por exemplo, dentro da projeção do Guarani, tá lá, poxa, dá para descartar, tá? Dá para descartar. Agora, se nós olharmos para as duas equipes, aí eu não sei se dá para descartar. Porque eu não vejo, tudo bem, o momento do Ituano é melhor, o Ituano tem um outro propósito dentro da competição, mas vamos esquecer a classificação do Ituano e a classificação do Guarani. Vamos pegar os momentos. O Ituano vive um bom momento, assim como o Guarani vive um bom momento. Vamos pegar time por time. Não sei se o Ituano é bem melhor assim que o Guarani. É melhor sim, até porque os números mostram isso, mas o Guarani tem totais condições de ir ao Novelli Júnior e vencer. Tem o nosso Fabião Scheib, que mora lá em Itu, e ele tem, como que é, o lugar de fala, né, Pio, que tá muito na moda hoje. E o torcedor no Novelli Júnior, ele não comparece, infelizmente, o torcedor do Galo Rubro-Negro. E a gente sabe que a torcida do Guarani vai comparecer. Vai comparecer em peso e vai fazer, de repente, do Novelli Júnior um estádio brinco de ouro. Então, por estes aspectos, por esta confiança lá em cima, é claro que eu entendo os desfalques também, são desfalques sensíveis, desfalques consideráveis, mas eu acho que o momento do Guarani é muito bom e não dá para pensar muito em descartar, não, por esse momento. Agora, se acontecer um revés, não vai comprometer essa campanha de recuperação do Guarani, mas eu vejo o Guarani muito confiante para enfrentar o Ituano de igual para igual. E tem mais uma situação, Júlio Nascimento, até o nosso ouvinte manda aqui, o Éder, bom dia pro Éder, ele manda o seguinte, não dá para descartar, pois o foco agora tem que ser Copa do Brasil, quer dizer, o Guarani começa a olhar os pontos que pode conquistar dentro da tabela de classificação. E ontem, Julião, eu estava acompanhando as redes sociais, e aí já começa uma outra questão também, começa um derby interno. O pessoal tá querendo Guarani na frente da Ponte, por exemplo. O que nós debatemos ontem, e eu acho muito legal, muito salutar, porque, convenhamos, o Guarani com 41 e a Ponte com 43, fatalmente, eles vão disputar a Série B ano que vem. Então, por que não criar essa pimentinha? Isso é muito legal, isso aflora a rivalidade, isso dá uma motivação pro Guarani, dá uma motivação pra Ponte Preta. Eu acho importante, sim. Acho que com a permanência quase que consolidada, dá para pensar nesse campeonato campineiro, sim. E a Copa do Brasil, que é importantíssima, claro, né, Julião? Exatamente, porque entra na questão do ranking da CBF, né? A pontuação conta, sim, também para pontos no ranking da CBF para o Guarani. Isso é muito importante, assim como para a Ponte. Copa do Brasil é um torneio muito rentável para as duas equipes, né? Então, participar e ter a convicção de participação no ano que vem afeta, inclusive, no planejamento. E essa questão do chamado derby aí, para ver quem termina na frente na Série B, é bom para os dois times, né, Pio? Justamente por esse aspecto, né? Às vezes, a Ponte, por exemplo, ela se distanciou muito do G4, mas ela tem uma diferença ali até tranquila em relação ao Z4, meio que cumpre tabela nessa reta final, mas ter ali objetivos nesse final de campeonato é importante para pensar já na temporada 2023, que é uma temporada de objetivos importantes. E no próprio caso do Guarani, importante também para a diretoria pensar como será o planejamento de 2023, já que o time teve uma arrancada no segundo turno, muitos jogadores que estavam em baixa se recuperaram no Guarani, e até para ter uma ideia do quanto desse time será mantido para a próxima temporada, observar esses jogos finais, além, é claro, de atingir a pontuação necessária para escapar do rebaixamento, é importante para o Moser trabalhar sem dúvida nenhuma. Aparecido Domingos está mandando mensagem pra gente também aqui no WhatsApp da CBN Campinas, agradecendo ao Aparecido Domingos. O Edilson Alves está aqui no YouTube, a Juliana Alves também está com a gente aqui no YouTube da CBN Campinas. E daqui a pouquinho a gente vai falar da macaca.
CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. 11h54, de volta com o CBN Esportes, primeira edição. A Ponte se prepara para o jogo contra o Vila no sábado no estádio Moisés Lucarelli. E aí, ainda falando em termos de classificação, de tabela, aquela coisa toda, pelo complemento da rodada e, obviamente, pela derrota da Ponte na segunda-feira, a situação aí vai ficando cada vez mais complicada, eu diria praticamente impossível para a Macaca, né, Júlio? Pio, eu já tô seguindo essa linha de que acesso fica para a próxima temporada na Ponte, né? Muito difícil, justamente por essa possibilidade pequena, né? A Ponte tem 0,5% de chance de acesso, porque ela depende dos confrontos diretos, e uma combinação de resultados tem que contar com a campanha impecável da Ponte nesses jogos restantes, e também uma série de resultados combinados que é mais improvável de acontecer, né? Então, por isso que o torcedor entende, compreende que o acesso ficou difícil, até por conta do primeiro turno, né? Talvez tenha sido esse o grande problema da Ponte, o primeiro turno. O time vacilou muito, principalmente em jogos dentro de casa. Mas, Pio, eu estou acompanhando nesse exato momento, no plenário do STJD, o julgamento de Ponte Preta e Vasco. Você vai se lembrar daquele incidente que tivemos no Majestoso. O torcedor já tinha esquecido disso, né? O STJD demorou bastante para julgar, mas a Ponte foi denunciada em 3 artigos. Então, o departamento jurídico da Ponte, que sempre funcionou muito bem, hoje tem um dos grandes desafios de evitar aí uma multa muito alta e muitos jogos de perda de mando. Então, neste momento, no Rio de Janeiro, ocorrendo o julgamento daquela confusão entre torcedores de Ponte Preta e Vasco da Gama no Moisés Lucarelli. O jogo ficou paralisado pelo Daronco por 10 minutos, né, Pio? Isso pesa muito contra as duas equipes, porque o Vasco também foi denunciado. E foi uma confusão que, felizmente, não aconteceu pior, porque o que parecia ali é que poderia ter acontecido uma tragédia, efetivamente, né? Agora, e é aquela situação, né, Júlio? Se a Ponte pegar ou tiver perda de mandos, aí é sempre em campeonatos nacionais, Copa do Brasil ou Série B do próximo ano, né? Pois é, e nós estamos já na reta final. A Ponte, um exemplo só aqui, só para a gente trabalhar essa projeção. Uma possibilidade é a perda de 10 jogos de mando. É uma das possibilidades. Um dos artigos prevê isso. Claro que a defesa da Ponte vai tentar trabalhar para diminuir isso o máximo possível. Mas imaginando, Pio, que sejam 10 jogos, a Ponte não tem mais 10 jogos nessa Série B. Então isso passa para o ano que vem, e o primeiro calendário da Ponte em termos de campeonatos nacionais pode ser a Copa do Brasil. E aí imagina você precisando de um resultado em Copa do Brasil, você jogar com o portão fechado ou em outra cidade, no torneio mais rentável do país. Isso prejudica muito o clube. Então, por isso que a gente sempre tenta conscientizar o torcedor que não é só uma briga ali, não é... Tem muito valentão que quer aparecer nesses momentos, mas que acaba prejudicando o time que ele diz ser do coração, né?
Carlão, a gente vai discutir isso muito mais à tarde e aí já teremos também um resultado, mas é algo que pode ser trágico para a Ponte. Por incrível que pareça, a gente não tem um resultado ainda, mas se ela pudesse cumprir, se tiver o tempo para ela cumprir nesta Série B, já que ela está com a situação praticamente encaminhada, seria melhor, né? Em 2011 tivemos conseguir a redução para, por exemplo, 2 jogos, por exemplo, ela cumpriria ainda nessa Série B. Um exemplo aqui, em 2011 tivemos aquele derby, né, que a torcida do Guarani, aquela confusão, tal. Eles foram jogar em Sorocaba, foram 5 da Ponte em Sorocaba, em Araraquara, e 5 do Guarani em Araraquara também, né? Não sei, serve como exemplo, mas realmente foi uma noite horrorosa na arquibancada, né? Que isso. Adriano Almeida até fez as imagens ao vivo, né? Cara, Guarani Londrina quase que acontece. Foi ali poucos segundos, mas a polícia chegou, mas a torcida do Londrina já ia em encontro à torcida do Guarani, quase que acontece. Claro, não da mesma proporção que foi Ponte Preta e Vasco, mas quase que dá confusão também lá no Brinco de Ouro. Rapidamente para o jogo contra o Vila, Julião. Elvis é a principal novidade. Volta ao meio-campo da Ponte. A preocupação é o Igor Formiga, que machucado deve ser substituído pelo Bernardo ou então pelo Norberto. Julião, até a tarde. Até, Pio. Um abraço pra você. Carlão, até a tarde. Promete ser um programa quente com essas informações de Ponte que o Valmir Bortoleto já está desesperado. Até já. Valeu, Pio. Tá chegando o Repórter CBN, a gente volta a falar de esportes dentro do Placar CBN, no estúdio CBN, claro, às 4 da tarde, com o CBN Esportes Campinas, segunda edição. Até lá. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da